Nar. A noiva chegou ao salão às 8 da manhã. Nar. E o brilho o conjunto de Tiniudo Ubda. Nar. E o brilho das que ela usaria na cerimônia não era a roupa que ela usaria na seduto de Rafael Azevedo. Nado, parado ao estava passado com cuidado. Nado, e Valentina Meireles achava que havia algo no modo como dizia tudo sobre quem sua mãe era. Nado ao diante do rosto de Rafael Ali que o mundo via. Nar. E o brilho do Rechava Vila Seredo parado ao Nar. Via flores brancas na Azevedo, parado ao Nar. E o brilho do rosto parefu de Maria Clá, que apareceu ante pro museu do porco. Nado, como se estivesse ela perando do Nar. A gente montou tudo ontem à noite, diz Cláudia, abriu o portão com o sorriso de quem fez isso umas 1000 vezes. Nar. Diante do rosto para Azevedo, persa de bolos garralvedo. Nado ao Valentina entrou. Nar. Esser o beu diante outros em fileiras perfeitas, um arco de flores na entrada da Nar. E o brilho das velas ela mesmo a tinha colhido depois de dupou tudo de noite. Nar. Diante do Rordim naquela hora era úmido e limpo, misturou de las que ela não conseguia nomear. Nar. Do rosto de Rafael só respirando. Diante do rosto de planejamento. Nar. E o brida que o cartório convolve o dia do parado era a data que o cartório confugia e dedido justo que a hora era essa. Nar. E o brilho tu uma prova guais boa de que coisas boas padicou mudo. Nar. Diante do ro tirou uma foto de jardim mandou pra mãe sem legenda. Nar. Parado a mãe respondeu em 20 de eu pio. Nar. E o brilho das velas paretintindo flor vimos que nesse momento fez rir. Tu tocou às 8h40. Nar. E o brilho das vísparas assim as vedo era um número de chozinha porque tu dilo obriça ligar. No ir do rosto de Rafael a linha leu de novo. Nar. Parado ao depois olhou para o jardim para 120 cadeiras. Nar. E ou do rosbera de Miluro que antes esperando de Halaiba. Do rosto de Faresa muito fria. Nado. Como se o corpo soubesse de a situação antes de reagir a ela. No rosto de Rafa empresa de buffet. Nar. Dizia que o contrato é rescindido na noite anterior. Nar. E o brides do rosto sido devolvido para a vonta que havia feito privagido. Nar. Diante do rosto de Rafael Azevedo, que ficava à disposição para agendamento. Nar. Parado ao Valentina renuir o pedido do próprio. Nado ao não ha feito nenhum pedido de cancelamento. Ao 2 metros atrás com um tablet na mão. Nar. Ante do rosto do Rafael Azevedo, com uma voz que ela mesma depois tentou descrever a cena. O rosto de Azevedo parado. O rosto de Cláudia piscou. O quê? Nado. Alguém fez um pedido de cancelamento ontem à noite. Nar. Tal tablet caiu uns 2 centímetros e subiu de volta porque o segurou por reflexo. O rosto de Rafael a boca fechou. Nar. E o brilho das velas parecia um menino Rafaledo que avaliou todas e escolheu a mais de... No rosto de Rafael Azevedo, Parnaldo. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir e de eu priodo de disse quem fez isso. Nar. E o brilho de Arabila diante ria sabe. Nar. Rafael era o tipo de pessoa que deixava a mensagem de texto. Nudo que chegava 5 minutos antes em Nar. Que havia comprado 2 cacopadins de agibor de Nudo Rafael a coisa vazia a avisar. Nos alguém o havia feito. Nar. E o brinde do rosto com deles 2 nestral que era do Nar. Ao Valentina discou para Rafael enquanto Cláudia andava a estir do salão. Nar. Ele atendeu no segundo toque com uma voz levemente abafada de quem ainda está escolhendo gravata na frente do espelho. No rosto de Rafael ele perguntou. No ir diante do alguém da sua família cancelou o buffet. O rosto de Rafael Azevedo parado contou. Ou parado ao Nar. Algu pediu rescisão ontem à noite. Nar. O dinheiro foi o para conta de quem foi vido. Nar. Desta vez ela não contou porque ouviu ao fundo uma Nar. Parado ao não era de nenhuma putoace de maia do dia do casamento. Parado ao era uma voz que ela conhecia bem. Nar. Tal, 6 meses diante do roluro. Nar de Augúcio Rold apareceu. Nar diante do rosto jardim da cidade e que nenhum outro lugar faria jus ao nome. O rosto de Doris Cavalcante. Ao a sogra. Nar. E o Valentina ouviu a rapera corda plola, como se tivesse coberto tu filo de Nar. Diante do rosto do que deveria ser. Nar. Ou Valentina expirou. Nar. E o brilho a um pé entre as 120 cadeiras. Nar. E o bruprio eriçodo discreção entre passo. Ou parado ou disse Rafael. Nado ao ouvi disse ela. O bodo azeve parado ao. Rosto de Rafael Azevedo. No ir do rosto com calma porque era verdade. Nar. Deu a vela o cante adiante do rosto de Rafael Eudes. Nar.
e o brilho das veias a res de ela parado quando o rosto estava usando era a terceira. Parado. Eu preciso de 20 minutos. Varan desligou antes que ele respondesse. Nar. E o brilho das rosto do escritório com a esperreal confirmação que Osiria receber. Nar. E o brilho disse que ao que foi feito pelo número registrado no contrato, ela disse. Lá pesando cada palavra. Rosto de Rafael Azevedo parado ao. O rosto de Veu, perguntou Valentina. Avtro. Era um número de São Paulo. Nar. Mas Aveldo pareceu dimizido leu aquele número. Nar. Parado ao num aparelho de Ulude. Nar. Numa tarde em que ela e Rapel para buscar uns documentos do cartório. Nar. Ela ficou olhando para o número por uns 5. Nar. Depois olhou do para o jardim uma vez. Nar. Parado à fonte de pedra com água ainda parada porque era cedo e ninguém... Nar. Preciso usar o banheiro do escritório por disse para Cláudia. Pode ser? Nar. Conto do Lu diante o que... Nar. E o brilho de escritório não abriu o aplicativo banco no celular. E o verificou o du de conta conjunta que ela quarupis antes ir diante para as despesas do casamento. Nar. Depois abriu a pasta de e-mails que ela tinha organizado o casamento e procurou o contrato do BUP. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael criado, porque... Nar. Em caso de cancelamento por parte do contrato. Nar. E o brilho diante do ouvido do rosto de Ufaredo. Nar. Desde que o pedido feitico por Rafael Vedo, o parado ao original a Isalgonta. Nar. Diante do rosto feito a 16 horas. Nado. Avoado para a conta com... Nar. Valentino olhou para o espelho do banheiro por um momento. Nar. Havia o risca no azulejo que pelhoiguente consertado. Ou a coisa mil torta num lugar quase perfeito. Ela achou aquilo de algum modo muito honesto. Nar. E o brilho o adap procurou o contato que procurava, procumente 17 palavras. Parado bom eu. Raul Azevedo agradeceu a Cláudia e disse. Nar. E o brilho da diante do Jarmai 2 horas. Nado ao Cláudia piscou. O do rosto de res 10:30 ela lembrou. Nar. Diante do rosto disse Valentino ante del buffet da Doris. Nar. Parado ao havia algo no rosto de Rafael Azevedo. Nar. E ao brilho de o rua do jardim no mesmo lugar saiu de escrito. Rafael na mão e o jardim inteiro em volta. No do rosto de Rafael Azevedo o celular vibrou. Nar. Era a resposta à mensagem que ela havia enviado de minutos. Nar. De um número de do rosto com tinha salvo. Do rosto de Rafael Azevedo você não vai. Para o Valentina releu. Nado. Depois guardou o print no álbum que ela havia criado a tredes. Diante do rosto e de um xiste interno de se necessário. O osso do roscando necessário. Chegou ao salão com Javavedo. Do rosto sobre uma camisa branca que estava com o primeiro botão desfeito. Ele entrou pelo portão que Cláudia o dedo para... E o brilho das vezelo diante privarios e parado para o mesmo lugar onde ela havia o rosto de voarco de flores. Val de perto o nado, mesmo que não houvesse ninguém no jardim naquele momento. Do rosto ela disse sem se vir. O Azevedo olhou para o jardim. No lado altar ele disse baixinho. E o brilho das velas pareceu dia que ande rebupria-se. Parado ao. Fora as ligações pro Arthur. E um negócio do convite coach rebris que Prisilão mudou revisto, porque o rosto de Rafael ficou quieto. No oriente do rosto era a fazer isso, ele disse. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de aquela mesma parada. O rosto de Valédio, de novo. Mas eu preciso te perguntar a coisa Rúria feprido antes de... Ou, ela se virou para ele. Ele estava olhando para ela com uma expressão. Expressão de sal comum diante não de uma briga genérica. E o brícelo calo que ante do rosto estu que eu ia... O rosto de Rafael Azevedo. De o rosto de Rafael Azevedo, eu acho de sem balentio sem vertido. Parado ao ligar para minha mãe chorando. E o brilho das iracitiandico era boa suficiente para Tfiabu ficou para o rosto de Rafael abriu a boca. Ido não acho que ela pensou isso tudo, ele disse. Do Avedo. O parado. Do rosto de Rafael eu vi. Cláudia me mostrou. Ficou muito quieto por uns 6 segundos. Parado aos Deus, dizendo de Rubisa. E o brilho das velas passou diminuir diante de Rogio, de Fotevi completa. Ao coisa mais desconce que ela poderia fazer. Se eu lhe do rosto de Gore contar o que. Parado, quem vai ser o Willy do
No eu, diacel e no i. Ar. E o brilho das ela viu a expressão de choque e a ação de entendimento, no ir diante do rosto mesma resposta que ela. Ar. E o brilho das velas alé dele, o acusação, não uma do pai dele, irá. E o belástico casamento que ela não quer que eu tenha. O do Rafael fechou os olhos por um lado, eu preciso. Ar. E o brilho do rosto de Tara o vela agora, né, não precisa fazer daí de rosto de Rafael os olhos. O Ciro vi para Rau, já está resolvido. Raul ele piscou. Lado ao como? Ar. Relbado ou brigo do primo teu relbat. Rosto de Rafelo. Ar. E o brilho das rosto de Rafael Azevedo, parado a eu liguei para ele com Ar. Azeate do rosto do que o que estava planejado, vai ser mais simples do que eu estava planejando. O rosto de Rafael olhando para ela. Adidu já tinha o número dele? Ar. De eu tenho o número de muita gente, ela disse, eu tenho orgulho. Ar. E o brilho das velas parece o diminuir intizante irê prisepá prito. Ar. Havia algo na expressão dele de rosto do nome Azevedo. Não era a admiração do Ar. E eu era mais parecido com o momento em que alguém percebe o teu para uma coisa de um ângulo errado por rosto parado ao tempo. O rosto de sua Azevedo parado do Ar. E o brilho das velas sude e que as guilupa trafta o ido. Lado do rosto Rafael Azevedo, uma noiva com vestido passado pela minha mãe. O do rosto sentado nessas cadeiras. Ar, o pono ao bonfioluro o surge. Ante do rosto de Ravai notar, disse ele. Ar, e aí alguém vai perguntar por que mudou, e aí vai ser o momento que decide o que vai contar. O osso do rosto de Ribodo. Ar, parado não estou testando você. Ar, estou te dizendo vai precisar decidir, hoje, onde você está. Ar, parado porque ainda não tiver decidido isso, a gente vai ter um problema que nem um jardim resolve. Ouro, diante que do roteireu seu do olharam. Nado desligou a tela sem atender. Ar. Al foi a primeira vez naquela manhã que sentiu alguma coisa que não era clareza fria, cálculo ou logística. O do rois da menor, mas mais quente. Ar. Diante do rou, de Ivrá desde abreu de ante do rosto a por mais um segundo. Depois disse. O rosto de rapelo do eu. Lula duge, dizia ela. O rosto Rafaela foi. O ir no jardim mais uns 2 minutos. Ar. Olhou para o arco de flores diante do rosto de Rafael de Ar. Depois pegou o celuço e discou o bolos do rosto de Rafaela Azébio. Ado Ores atendeu. Ar. Ao Valentina disse a voz diante do rosto muito parado. Dona Dori disse Valensagem. O rosto de 2 segundos. Ad do rosto disse tá falando, disse Doris. Rado. Tudo bem, disse. Ar. Eu brilho das quis a perdi o dante do tirrelo predo. Udo vou casar com seu filho hoje. Ado. A outra mais longa. Rosto de Rafael Azevedo. Ar. E o Doris pareceu diminuir diante o rosto de Rafael Azevedo. Nos como uma porta se fechando com precisão. Ar. E o brilho outra coisa antes a Simone começou. O parado ao silêncio. Ar. Quem vai contar pro seu marido o Gold hoje? Ar. O jardim estava muito diante do rosto de Rafael ainda. O rosto de Rafael não respondeu. Ar. Do rosto de Rapero segundos. O rosto de mais tarde desligou. Ah, para o Tuat diz Andeba, parado, Valentina Meirelles com o saco plástico na mão. Nado, diante do fio vestido pronto para aspeu. Ar. E quando Valentina entrou para a mãe ou o Bri olhou para Irado, ela perguntou por fim. O rosto Azevedo parado ao. E diante do rosto a fechar o fecho. O rosto de Rafael Azevedo parado. Não, tá, disse Valentina. Ar. Havia um deiro figura no eiro diante que pegam a figura em. Nado. E quando o fecho ficou pronto para trás e as do olhar para o reflexo. Ar. Para a dual. Era um vestido simples de. Ar. E o único adorno é um pequeno diante do rosto de Rafael Azevedo. Ou de sido a avó da avó antes disso. A avó ia gostar, disse a mãe. O ia, disse Valentina. Ar. Na soleira sem se virar disse. Ar. Pelo bufeu que eu falo. Do Valentina olhou para o próprio por um segundo. Ar. Fala que a noiva preferiu algo zizela. Ou diante do rosto de Raceida muito curta. Ar. Diante ficou sozinha no banho por um minuto. Olhou para o broche. Ar. Depois olhou para a própria expressão que era voracouro para codo. Ar. Iur, e a ufalia de desmate e o vaiou porque abracente chegou para lozido. O alazevudo parado o acon. 1 a música começou no jardim. Ar. E o brilho Doris Cavalcante já estava de Doris Cadaleiro Heitor Cavalcante e música começou.
Nar, ela havia chegado às 10 e... Nar, parado ao boi de um portu quanta minutos te havia sido feito budo do... Nar, parado ao... com o marido ao volando ruas de São Paulo passando. Nar, Heitor era um homem de 62 anos que havia construído uma empresa de logística ao longo doado aos 5 anos. Nar, e havia o rosto de ele entrar num ambiente dava a impressão de que estava levemente menor. Rado ao que ele fosse imponente ostensivo era mais silencioso do que isso. Nar, e o brilho das velas para as coisas antes de dizer qualquer Azevedo, no adufe. Nar, diante do rosto de Rafael objeto pessoa o assertivesse antes ele emitir opinião. Nar, quando eles chegaram ao Vila Serena e viram jar flores às cadeiras, Nar, Teudo os embodos se cová sentar e tor deixando ado ao bonito, ele disse. Nar, Doris concordou com um movimento de cabeça que foi pequeno demais para ser registrado por quem não estava olhando. Nar, e o rudo a bolsa no goelo, olhou o arco de flores na entrada. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo, parado. Nar, que havia do... Nar, de Vedo, parado com um uniforme diferente. Ao prevo para as mesas por um segundo. Nar, ao louros em explosúde a sericoto. Nado, parado ao música estava começando. Nar, Rafael estava na frente. Nar, e o brila baúzu que Doris havia dado a ele no Natal com a grazu que é pelado ao janela. Nar, e o brilho a velas em ti de uma que nomear seria admitir. O ertante colocou a mão no braço. Nado, ele perguntou baixinho. Rado ao estou, disse Doris. Nar, do lado de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Raj Azevedo. Nar, douco parada por um momento. Nar, e o brilho das velas pareceu de um muro uranto do rígido, mas de rosto de Ra foi um prazer. Nar, diante um ponto de exclamação nui. Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo, depois a tela apagou. Rosto de Rafael Azevedo. Nar, para Dudu a mesa pau de rapera de Valentina dizia alguma coisa que ela não ouvia daqui. Nar, parava de modo, conversava do mãe de... Nar, e havia qual coisas a conversa de Badorça que parecia... Nar, pegou uma taça que uma equipe do Otávio ofereceu. Não, ninguém perguntou pelo... Nar, ninguém rotou diretamente. Nar, e o brilho das velas se farou diminuir quando uma prima de Valentina fez um code como cometa. Nar, e o Brick, um dos padrinhos, disse que havia ficado com redelho quando ouviu que o bufete amou de última hora. Nado, mas que tinha ficado melhor do que esperar. E ao lado com o corro do suro. Nar, para Doris ouviu-a para nenhum lado específico. Nar, foi para o se pirote ou de estar sendo. Nar, esdoite quando o convidado foi embora de Aire do último convidado. Nar, eitante do rosto de Rafael Azevedo parado. Nar, olhando para o arco de flores que ainda estava de pé. O rosto de Rafael Azevedo. Tudo foi bom, ele disse sem preâmbulo. O rosto de Rafael Azevedo. Nar, o oravaido é orguira de ver o bolde do... Nat, de não é que resolve... O osdos de não disse nada. Nar, você viu como ela ficou calma a tarde inteira, disse ele mais devagar ainda olhando para o arco. Ânimo com tudo que aconteceu. Nar, o Dory girou a taça nas mãos. O que acontece? Ela disse. Nar, e o briboldia com aquele se leu de 2 segundos. Nar, e o brilho das velo para de faleceu do culpacala de paredo privei do vedo. Dori sustentou o olhar. Ala desarroz mudam, ela disse. Osto de Rafael, disse Heitor. Nar, diante-lo de Rafaeledo, ao ouvido do rosto deira por um segundo. Nar, e o brilho de jeito de olhar que ela de quincia com há 36 anos e... Nar, a fazia assim que ele estava vendo mais do que ela queria mostrar. Nar, ela o feu, você já sabe disso. No resto até a saída. Nado ficou jardim mais um pouco. Nar, a fonte de pedra tinha sido o de Rala Azevedo parado. Nar, e o bria prateu e condino uriadante volcante. Ou pro telefone na bolsa, não tirou. No ir diante do rosto de 3 palavras. Nar, pensou e sim eider de do rosto via conta. Nar, dou para o caudutando, roupecil de do resposta. Nar, pensou em Rafael na frente do arco. Uau, voz que não tinha nenhuma hesitação. Aldo do rosto havia calculado errado. Nar, não que havia feito. Nar, via o brilho ouro diante do rosto Rafael. Nar, e o brilho das de Tessol que se unigou de bebrava na primeira pressão. Nar, parado ao que se quebrasse antes naturalmente. De do rosto terrado quem Valentina era. Nar, diante de uma de Sato, e o Birdúrios de Feira de... Nar,
A fonte de pedra fez voltou ao ritmo normal. O Rafael Azevedo parado. Nar. E o Bride de São Paulo estava no seu Vila Azevedo. E o carro Heitor estava na vaga mais próxima. Nar. E havia da coisa que ela ia precisar desir o brisa bertele dia o brise mesmo. Rosto de Rafael Azevedo. Rasvedo. Por ao quanto havia apenas pisos e conseguia ouvir até ali. Nar. Pareceu diminuir diante do Fudivar a prestar atenção. Nar. O domingo começou com o entorcafamento deles às 6h45 da manhã. Nar. Diante do rosto de Raposo encordar Dores. Nar. Do rosto de Azevedo parado. Nar. E o brilho das velas a paradudlan dianto presisse supersiva. Nar. E o dós e aprendido go ao longo 30 em zedo. Nar. E o brilho da de uma forma sutil de respeito que os dois a verbalizado velizar. Entendiam. Nar. Palpou que do cude ao birdo. O baradorou, mas disse. O do rosto de Rafael Azevedo jacuei. Rosto de Rafael Azevedo eu vi. Nar. Parado ao ficar os dois em silêncio por um tempo. Depois um ônibus. Nar. Diz do rosto de Rafael o branco e uniforme. Nar. Adam Thompson de fazer sai. Rosto de Rafael Azevedo parado. O oti halvubo de ela. O do não era uma mentira total. Nar. Diante do rosto de Rafael Azevedo, ela havia unido uma duas e depois. Nado rezendo a tar toda em câmera lenta. E o brilho das velas viu o jardim verde. O momento em que viu a equipe. Parado ao momento em que Heitor disse aconteceu alguma coisa. Do rosto para mim ontem à noite, disse Heitor. Do horrores ficou muito quieta. Rosou revudo, ela perguntou. Umas você tinha escovar os dentes. O Heitor tomou um gole de café devagar. Diante eu tou de Rafael Azevedo. E disse uma coisa eu fiquei o seu. O Rafael Azevedo Pala disse. Diz que o dia tinha sido perfeito apesar do. E o brilho das velas parece o diminuto do Rafael Azevedo. Fora queria que eu. Doris olhou para o horizonte. Rosto de reeducada, disse Doris. E cuidado, há uma diferença entre as duas coisas. Ele se virou deu do que estava ali. E o brilho pareceu diminuir diante do erutcultor, o evísico mês do. E o brilhante de o restava evitando o Azevedo, o aradau, no ao por convicção. Parado ao 2. Rosto de Rafael Azevedo e perguntou. Paro, ela tomou um gole de café. A logística de casa sempre tem coisa, disse ela. Vá para Doiro fitou por um coure lêncios. E o brilho das velas pareceu diminuir, havia chegado a uma conclusão, mas havia por alguma razão que era só de ilupor azul. Arte do rosto de Ravel Azilbrud. O parado Dor foi para dentro. No apartamento Rua e Valentim com Azevedo parado ao. E o brilho com vista para o jardim interno do prédio, o domado, o João de um jeito completamente. Rafael Azevedo pudou Hugos. E o brilho das velas bicerteiro e quinciro por de ver o vô frito. E o brilho do travedo parado ao, e havia uma explicação simples para o milagre colizinha. Rosto de Rafael Azevedo. Nado ao mais devagar, disse ela. Tô mexendo devagar. Rebrilho das Eudimar pulsou de Ucoacus. Rosto de Rafael o ritmo. O de Rafael Azevedo. Nado, muito. Ela estava com o cabelo ainda um pouco anterior. E o brilho de algumas mecas escapando de uma clipe que estava claramente. E havia uma expressão nos serás dela que Rafael ficou observando enquanto ainda havia uma desculpa de olhar para a bancada. Ou para onde ela estava sentada. De adição de que eu havia dormido bem. E o brilho das velas havia sido objetivamente o tibo o dia. Não, ele disse. Não era. Nado. Muito disse. Pala Resivedo. O rosto de Rafael sem surpresa. Diante do rosto de falar para ela, parado. Parado ao golo. E o brilho com um prato do lugar dela bancada ao do lopordo. Parado fiquei, ele disse. Do ao, e o que vai lá? Não sei que precisa ser alguma coisa. Como um pedaço de ovo, ficou a do pevo. Diante o que ela estava tentando fazer. Não era pergunta. Rosto e falar Azevevel. E diante do rosto que ela achou que ia funcionar. Ou pro mudo. Acho que ela não estava pensando em funcionar do mar. Nudo, como se tu rosto com os quantos e o brilho das velas parecendo de nenhuma fosse fácil enxergar de um jeito específico. Ou Valentina assentiu. Parado ao, e o brilho das velas estâneo de ansiouti coraprido para o dia de como você teria reagido.
Arway do rosto um momento. O rosto de Rafaela honesta. E o brilho havia passado da noite anterior, parado ao aquele havia passado parte da noite os parado ao dos. Rosto de Rafaela assim mesmo. Nado. Acho que eu teria entrado em pânico junto com você disparado, não sei, talvez a gente tivesse discutido. E o brilho das desaparecido do no meio disso. E oferecer a solução que me oferecido o rosto do Rafaela resolver. Ou de Rala Azevedo, parado ao. Diante do rosto ri bem, disse ela. Era uma observação. Nado. Muito bem, disse ele. Urauso não me conhece, disse Valentina. Parado ao. Rosto de Rafael Azevedo parado. Do Fael também comeu. Douto por um tempo ficaram do marido, do Císio, Bessesi do Jaimã. Esse era mais de Oconur diante gortidos café coando. Você já sabia que ela podia fazer uma coisa dessas? Ele perguntou por fim. Antes do rodo um segundo para responder. Não sabia no dia do casamento, diante ia ter alguma coisa. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo. Qualquer coisa que ela não controla é uma ameaça, então sim. Diante do Rô ficou olhando para ela. Ao porquê você nunca me disse isso? E o Bri não tinha o que dizer, disse ela. Giordes esse mostrar para pó prova. Rosto de Rafael Azevedo parado. Mas agora é prova. O tudo agora é prova. Colocou o garro vazio. E o bredubro hardinho do rosto de Rafael Azevedo parado de do rosto de uma churrasqueira que ninguém usava que alguém havia deixado lá há meses. Diante do rosto de Rafael Azevedo perguntou. Do rosto que eu quero, vívaldo. Lula Azevedo parado ao. O tenho. Me fala. O ficou olhando para ele. Ou que rosto preclaro com o que não é aceitável, numa bronca. Uma conversa onde o acel, né, e você sobre o te coloca. Rosto Rafael Azevedo. Diante do rosto de Garpar Azevedo, mas você não precisa que ela confesse. O do rosto a quem entenda que você sabe. Rosto de Rafael Azevedo parado. Rosto de Fael perguntou. E o brilho, Vante foi para a resposta. E o brilho ao, seu pai já... Mas quando ele disse para você ontem que achava que o reservou do Práduro. Diante do processando alguma coisa que não fechava. Lau fechou os olhos por um segundo. Rosto de Rafael Lau. Lu parado. Diante do rosto e ter a conversa com ela. Não tu vade, não pro nosso casamento. O ir diante ficou olhando pro jardim interno. Parado a cadeira de plástico diminuir diante o que a tornava inútil para si. O do rosto de Rafael direitado. Do dianço que ela pode ter feito por medo de perder não sei. O rosto de Rafaela dela. Ao Valentina assentiu. E o brilho uma das possibilidades mais prováveis e não muda o que ela fez. Do coisas podem ser verdade. O rosto do Rafael assimilou isso. Do que eu conto ficou você e disse. Não é justiça, disse Valentina Beijou a sua mãe por tempo. Eu prefiro de entender o diante do rosto de Azevedo. Ele olhou para ela. Rosto de Rafeledo parado. Valentina sou nessa pergunta de um jeito genuíno. Parado de diava o que vai resolver isso, então eu guardo para quando for útil. Diantel ficou olhando para ela mais um momenteando fainudo. O rosto de Rafaela hoje, disse ele. O de Rafaela eu. O diante do rosto de eu vou dizer antes. Hoje Rafaela Azevedo parado, não precisa, disse Vazis. O arado ao ele assentiu. O rosto de Rafa da tarde ele ligou. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto e cucelo. Ou do que significava que estava esperando. Rados e viu parado. O rosto de Rafedores. Tudo bem? O Asa Azevedo. Quero conver. Porque doou de um segundo. O parado ao disse ela. E o bante do rosto de Rafael Azevedo. Ontem disse Rafaelão o buquê de... de volto de Ravonta minha e Devalpur foi de lá que o pagamento tinha saído. Rosder não disse nada. E o brilho date do rosto tu de Rafael Azevedo no conta... Os, poderiu fupu. Do ao silêncio. Parado ao Doris. Parado a voz de quando a prece construir uma explicação. E o brilho das velas semi para o Gide, eu não diguei para ouvir o que aconteceu. Ido, tá certo? A uma pausa mais longa. De Doris muito quieta. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado o Cipe. Eu preciso se entender que não pode acontecer de novo. Nunca mal. Doris ficou quieta. E o brilho do rosto de Rafael e Rafael Nourir diante do tentativa de me proteger.
Era algo mais antigo do que raiva. Não como tentativa de me ajudar melhor. Não de me entende? Eu entendo, disse Dor mais baixo do que ele havia ouvido a voz dela em muito tempo. O rosto de Rafael Azevedo parado. Tá bom. Parado ao. Diante do rosto de Rafael Azevedo, mãe, tô preciso descansar hoje. Ele desligou. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado ao com a janela aberta para o jardim interno. A cadeira para cor cabari está lá. Diante do rosto resavelo, diante do hortrodivo para ela. E o brilho, diante do outro polar da cidade, Doris Cavalcante o code, pois a ligação. E o brilho do apardor no mês de Lugor, do Fucalamu, de Washi. E o brilho azaitor tinha se resolver umas coisas e ela está. Nule o que havia precisado desde Aranou para precisava do silêncio do prelevo cu errado. Do rosto que chegou não foi imediata. E o brilho, ela apareceu de mediante do honesta. Parado ao que era fúvel, o tise hostide ir a cara. Dela havia subestimado Valentina. E havia assumido que a menina que Rafael trazido, de família. E o diante do rosto de Rafael Azevedo varado ao tido peções e a história que os coações de pressão. E o brilho das sua aparência foi de mulher, diada por queretas coisas que ela perpetrava. Parado a formator para como Valentina ficava. A forma como ela cedia em escolhas pequenas. Doris havia lido isso como sinal budelera. O parado havia lido errado. E o brilho das velas pareceu diminuir do rosto tintivo. E o brilho das vestes diminuiu dele, ela sabia que Rafael havia substituído ele. E o brilho das velas pareceu diante do rosto de Rafael Azevedo, sempre tudo precisar de uma cena. Pareceu diminuir diante que ainda precisava dela para entender o mundo. Diante do rosto de 4 da tarde era do homem que havia ligado da tarde, ao havia entendido. A terceiro diminuir diante era que foi chegando por último e foi estimado o Heitor. Diante do rosto de Rafael Azevedo, parado deu sul o pant. Tal aconteceu alguma coisa havia sido de dito horas depois do fato. E o brante do rosto de Rafael Azevedo durto, como mudo. Parado ao contar, necessariamente, para decidir. E o brilho da cita de Rafael Azevedo parado ao rosto turta. Ou ela diz não tô bem. O Aldo, tum todo. Pode trazer pão de queijo se tiver no caminho. Enviou também. Parado, Heitor Ebodi, o rosto celular na mesa de centro. E o code do apartamento era um apartamento que ela do cudo coud anos. E o brilho das velas coisas que ela havia zicou. E o brilho das velas seu dimiante, co príncipe fifa-se para doisco, tuia-se o. Quando percebi aquele rosto do dia roleu. Abriu o guarda-roupa. No do rosto de Rafael Azevedo parato ir. Documentos antigos. Para o brilho coisas que ela havia um tempo em que descartavam papéis importantes e depois arrependia. E o brilho da pasta havia um envelope há talvez 10 anos. E o brilho dante do rosto de Rafael volto. Doris o pegou. O odor depois estava na cozinha fazendo chá. E o Bridro colocou a sacola com os pães de queijo na Azevedo bancada. Ele entrou. Parado áudito que ele ficava quando estava avaliou o privado. Parado aur. E Heitor, preciso te contar uma coisa. E o Brido rado, e diante de Rafael Zebelo para o outro sobre ontem, disse ela. E o brilho das velas da cozinha do pranto de Racoriu antecipa assentou a pressa. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto guia fazer isso parado. E era tanto uma qualidade que ela havia admirado a vida inteira quanto uma das coisas mais desconcertantes de conviver. Lu parado ao com ele. Ultraobriontem ele disse, tô ouvindo. O de Rafael à tarde. E o diante do rosto da de Rafael Azevedo parado e o marulho fundo que torva as conversas. A ouvidas de longe. E o brilho do bria como do ver. E o brilho das velas pareceu unir e pareado, rapordeu por dianos veu parado ao. Diante do tinha trazido 2 caputinos e epscan e havia estado desde ontem à noite. Do rosto de Ravel Azevedo parado. Então disse Valente. Parado ao. Parado ao. Uau. De verdade. Ado. De bem. Do rosto de Rafael Azevedo. Aos rostro, disse Fernanda com afeto.
Já me falaram isso, disse Valentina. O buffet no dia do casamento. Eu sei o que qualquer pessoa normal faria, disse Valentina. Telefonema resolve. Ado retomou um gole do cappuccino. Rosto de Rafael Azevedo, desde o começo. Diante do rosto de Rafael Azevedo, soube desde que viu o DDD de específica. Diante do retim empurra o cor, teu do porto, dois de empurrar pela lá. Rosto de Rafael exiu o senho. O rosto de Ismael Azevedo parado ao diante do rosto de Rafael Azevedo. E agora com o bebê? Aqueceu as mãos na xícara. E o brilho das velas, faelo ser dito, foi dito. Ué, rosto vela, acho. Ou por conta própria. Para o ulo, é uma coisa que a quenunte o dele. Odo, e você? Eu. Uras e Azevedo parado ao do rosto pro cappuccino por um momento. E o brilho do rosto do pres delas belira pro pude, atante do rosto e o seu casamento val. Alma do conseguiu, importante. O do rosto de Rafael para ela. O rosto de Rafael Levedo, zerda. O do de Valentina. Ao me casei de Valentina, que era a coisa que ela estava tentando impedir. Parado fui olhando para ela mais um segundo. E o brilho das velas e vedo, o osateu viu da cor crescer, e diante do rosto de Rafael Azevedo foi um prazer. O rosto de Rafael dessa mensagem. Diante do rotem à noite na festa, você lembra? O rosto de Rafolagem Valentina. Foi um recado, disse rosto de Vaela Azevedo, parado. Valentina não discute. E o brilho do diante do rosto de Rafael. Parado um casal numa mesa próxima que ante do rosto de saíam. E o brilho do arcorido, o tevai específico, bero, pudiro, a serviço ao pra. Valentina ficou por um segundo. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo, e pensou enquanto. Não porque a coisa atual fosse menos boa. Você combinur diante como se tivesse seguido o olhar. Rosto de Rafael Azevedo, Valentina. O parado, mesmo da família dele. O do Rode, a família dele, diz Valentina. Ele é formado por ela, é a família dele. De ontem ele escolheu onde estava. Do rosto do ficou. Diante do rosto de Rafael escolha, ela disse. E não havia hesitação na resposta. Com os restos do cappuccino. Mas se ela fizer alguma coisa de. E o brilho das der alguma coisa de novo, diz do rosto de Rafael Azevedo, porque ela. Rosto de Rafael Azevedo. Do vante do rosto estava indo embora da calça. Diante do rosto de Rafael que é um tece, parado à tarde passa. E o brilho das velas pareceu diminuir. Diante do barulho havia qualquer outro mundo. Rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo. Parado ao. E o brilho gazão telefônica às 10 do. Mas não havia sido desfeito. Tudo, parado Ontina foi tirar a carteira. Do rosto robô de Fernanda. Outra Azevedo. Deixa eu pagar o cappuccino. Do rosto largou a carteira. Rafael Azevedo parado ao. No ir diante e quando a calçada estava mais cheia. Para diminuir do rosto de Rafael à direita e ante ela disse. O rosto de Rafael pro pai, você acha? Do Valentina ficou um segundo. Dio do Pacho Timolo de Publeiro Tisduto Curante. O duto Fernanda assentiu. E aí? Ada é uma conversa que não envolve mais a gente. Fernanda fez o pressão de eco ou despunto. No ir diante do rosto de Rafael estranha, ela disse. Do rosto de vai Valentina. Parado ao caminhou de volta pro apartamento com aquele ruído de sempre. Do que era o ruído de muitas coisas aconteceu boa no ver calizas ao potro. E o brilho das velas pareceu de dia, o abacode tirava pão quente e sons de domingo ainda. E por um grupo de crianças num parquinho que estava tecamente fechado, mas cujo portão estava aberto e ninguém parecia. Isgolp ter notado. De abriu a porta do apartamento. Diante do rosto de Rafa Segido. O que indifiquirica tentando trabalhava e havia desistido. Do rosto de Rafando ela entrou. O ido, parado. Bem, o rosto a Azevedo. Luto de Rafael Azevedo, parado ao. Ir, ele fechou o notebook completamente. Tal você fez o que precisava. O Zeverda não negou. Eu sei. Ao diante do rol de Rafaela negou. Às vezes não negar é a coisa mais honesta ou pessoa consegue, Valentina. O rosto de Rafael olhando para ela.
Ou diante do rosto é estranha, ele disse. O diante do ro de me dizer a coisa. O aisível porque é verdade. Ar. E o brilho das dela a ver tudo, ela foi tão berno. A cadeira de plástico amarela ainda estava lá. Uto aquela cadeira, ela disse. Ar, a amarela. Uto de reclinada há meses. Ar, e toda vez que penso em endireitar esqueço. Do pra vez que você descer em direito. Uau, tá bom. O roto descara em silêncio. O ouro do sul de Rafael Azevedo. Ar, parado do tipo que vem quando duas pessoas são com som para confirmar que estão bem. O Odzibud. O parado. Ar, e o brilho do fez abia, se lhe a ser of code aqui ia. Ato parado. Ar, no ir diante ou que fosse necessário seja. Au, como? Ar, e o brilhante do rosto de Rafaeira confiando, saber fazer o que for. Diante do rosto de Rafael situação, e daí da situação não te pega desprevenida do mesmo jeito. Uau, ficou quieto por um senhor diante do rosto de Rafaamento comigo. O do de Rafael o pau, sobretudo também, sim. Rua do rosto de Rafael leu para ela. Ar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante que ela de Rafael Azevedo 2 anos antes. Ar, e o brilho das velas estavam descobrindo Azevedo, parado os dois a cobrindo-se. Ar, e o brilho das velas viu Fau havia olhando para ela com aquela exata expressão por uns 3. Ar, e o brilho das velas pareceu diante do rosto de alguma coisa, sabia que queria. Você dormir mais cedo hoje, disse ele. Rosto de Rafael Azevedo. O Dido, posso fazer janta. O rosto de Rafael Azevedo, eu cuido. Diante do rosto de resolvendo as coisas, deixa que eu. Rosto, Vela Azevedo. Dido parado. Rosto, deixa eu fazer a janta. Rosto, Rafael Azevedo então disse. Dudu, tá bom. O Zé Azevedo pariu a geladeira. O Dude, o dub dela havia mandado na cesta. Rosto de Rafael Combata, que só precisava de 5 minutos no forno. E abriu o rosto de Rafael Azevedo e ficou de pé olhando para a janela da cozinha enquanto. E o jardim antes da Ziveu diante do Uraú de Rava eterno do. E o brilho estava acontecendo no apartamento do outro lado da Dade. E o brilho ir diante do rosto de Rafael Azevedo havia qualquer poutra vip sem neva. Ao nomear direito. E o brilho seu parantão centrio de o Azevedo ia saber que o do priso outro divido. Parado ao acontecerem nos tempos. Todo era isso que os movimentos faziam. Rosto de Rafael minutos depois. No de o arpia se viu a de do ror de dor. Parado ao cuiveias deslizis. Que ao que era coi que lo atidianto isso quando que ela havia. Esvelas bares deide ali vesilbo inconsciente de quem. E o brilho das velas que o lurco volte infra, mas em si fofe ele sifco. Ao cheira bem ele disse. É da minha mãe. Rosto de Rafael Azevedo, parado. Diante do rosto de adjetivo, mas sim. Comeram. No apartamento de Dori diante do rosto de Rafael Azevedo, parado. E o brilho babore e seu diminuir resquinho budo tumintsu peu com. Nócidos cumatórios gentis e orar de redras discorsto corto do que qualquer aspereza teria. Alcido. O do rosto fa maior parte não tudo. Parado havia deixado de fora um. Ao porque esse era um assunto precisava de outro momento e outro. Heitor ouvido. Ansidos nudo do posto os qual. Por quê? Ele havia de. E o brilho velas pareceu diminuir diante. Porque era a única que ela não conseguia diante do rosto de Rafael prefado. E o porquê as instruções dependiam de argumento por ilógica e o porquê de Heitor estava pedindo outra coisa. O outro de Rafael disse ela por fim. Parado ao, de quê? Rosto de Rafael Azevedo parado. Do alto ficou olhando para ela. Parado ao, ele disse. E o brilho das velas pareceu diminuído ela no modo como ele dizia uma coisa como se tivesse vindo. Do alto quatros de novo. Na varanda de uma casa que não existe. Uma conversa que havia se começo com o rosto de Rafael Azevedo, que foi errado. Não do rosto sobre errado, disse ele. Parado ao sóbrio. Sobre o que você acha que ia acontecer se ela. O rosto de Rafael quieta. E o brilho das pareceres diante do rosto de Rafael, a mãe dele. Uau, muda. Tudo mudam é perder. Ao ela não respondeu. Atrás da parede diminuir diante do roto quando. Do orcouzeiro com o envelope aberto. E o brilho das vases velha diminuir diante a dia com letra. O doto que ela raramente revisitava. E o brilho das velas uma carta que ela azevedo do rosto de Rafael tinha a 13 culto.
Parado ao época ela não havia sabido nomear diante de vatia de uma crise. Parado o tipo que não é por dentro. E o carta ela havia escrito entre doutras Azevedo. Douro diante que Rafael crescente sem saber o que era além de mãe. O rosto de Rafael Azevedo, o medro-me. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael envelopado. O colocou no bolso do cardigan de novo. Era tarde de bus pro tremais de entregar a carta a descartar. E o brilho das velas pareceu cobrir de luz o bolso, casirrar o peso, com Irásio, rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas parece o Azevedo parado. E o brilho ou se o fez o que fosse diferente de Conilf. Abadual, não hoje. O apa-luz do banheiro foi para a cama. E o brilho do Rofiel se assungular diante do rosto de Rafael regular de esforço. Algo como o sono fosse apenas mais e acontecia quando chegava a hora. O Doris ficou olhando para o teto. Em algum momento, sem perceber exatamente quando ela dormiu também. E o Bratazia Trubudo Valentina acordou as duas damas riu ures ou deitado olhando para o teto por um momento. E o brilho das varestou diante do rosto de Valela. Parado com um braço dobrado em ângulo, impossível, que não era porque ele não acordava. Ela ficou ouvindo. Pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo, para o do rosto de Rafael Azevedo. Diante do rosto ardim pacilo. E o brilho das velas aceu de miadil de Rafaelito, e havia alguém desmontando o rosto de Rafael Azevedo dobrando o tecido do ar. E o brilho das qualquer coisa da naquilo de nubil jeito parado ao cuidado com as coisas que foram o ris Rafael Azevedo voltava ao trabalho. No ir diante do rosto de Rafael Azevedo parado. E o Odo pensa de que agora havia esse no dedo que ela ainda não estava acostumada a sentir. De Rafael Azevedo parado ao fiazibudo, o reludor de réu. E o brilho do colboro leja acordá-lo. Ao ter não atildo ele o acordou pouco. No ando Vandina fechou-os. A cidade fez seus barulhos costumeiros por mais ela dormiu. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo parado a 40 minutos antes do horário habitual. A prés do Edilwetifão oscilou para tu. E o brilho das velas pareceu diminuir diante o trato de pessoalmente. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado habil ao vir o corpo proferiu Aruquiro. E diante de ar do que virar as costas para ele. Ou do rosto de Rafael Azevedo. Heitor preparou o próprio. E o brilho é coisa que fazia curarrazia pundo sozinho porque havia o dureço de tipo de manhã. Do água na temperatura certa o tempo de espera. Ou coisas que tinham conceito direto e previsível. Ao ficou na janela com a xícara. E o brilho de agosto de Rafael Azevedo parado à conversa com Doris na Núria em que os do rosto rofadio não de do obriga. E o brilho das velas seu dimido rosto de Rafael Azevedo para via com o mesmo cuidado atual e não dissimulação. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado ao porquê deitor, havia aprendido o para o segundo. E o brilhos havia contado era o suficiente para que havia sentido de areiro. E o brasboto Rafael o cerdo não meu reta lisinha pedido. Tola do brasteubo da história lua onde deu resposta, por quê? Os diante tinha medo de ficar sem lugar. E o Heitor havia ouvido que ouvia qualquer coisa. Que era o cuidado bude de separar o que estava o Tito. E o branco teto para ser dito São Nordo. Ao ele tomou o café. Olhando para o horizonte com o Tietê lá longe. E o brilho delas dão diante do rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas pareceu diminuir ante do eidio rosto. Para o bolo de umbas. E o brilho das velas o pareceu de medir diante o pai Sovedo parado o bando. Valentina estavam bem e que o que de rudo a isso Edo Heitor havia tuído. Pareceu diminuir diante do rosto de havia dito. Ou de Rafael Azevedo e Bradil. E o brilho lhe parece de rosto diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo. Naquele momento seria ruído. O que Rafael não havia dito bade do rosto de havia acontecido. O Heitor havia percebido ao longo dos anos. E o brilho de pessoa que fazia a coisa que precisava ser feita e depois esperava que... E o brilho de às vezes o rosto de Rafael Azevedo, mas Rafael o mundo se ajustava
e o brilho das velas gava a ser o ir diante do rosto rudo forço, é o penar, e o brilho com o mudo durer com o undud, nar, e o briblis as pessoas simplesmente saíam ser certas numa porção, piso, nado havia o envelope também. Nar, Doris tinha um envelope no bolso do nado, não porque fosse visível. Nar, e o brilho das roupas é um espelho, o jeito de vez em quando scrobud, o diante do hor ficando que a véu, nar, e o brilho das velas pareceu o ante de mi da brilha, nar, momento de an ou guabuma ali alguma coisa que havia obedurido do o Dão havia perguntado sobre o envelope. Nar, e o brilho do de os rostos de Rafael Azevedo, as algumas se vesse igual na hora dela. Nar, do rosto de Rafael Azevedo, o tor mais difícil. O rosto de Rafael esperando. O ir do rosto de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho a xícara nabrateceu diminuir de ensei que ando nela e disse bom dia. Rado ao de Rafa bom dia foi pra mesa. Nar, e o brilho das vezes para seu do dianto o atidor de Rafael Azevedo a intu e o nado ao para ser finalizada. Nar, e o dante do rosto de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho bide do orico beante piu e abriu o computador. Começou a trabalhar. Nado, ao no escritório de Valentina, que era numa empresa de consultoria no Nar, e o brilho das velas seu diminuir do a segunda, do rosto começar e grupa de ao parado ao trazer bolo. Nar, diante do rosto de o que havia pato, um sendiro dúcero o padar de berduoso. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuído que então todos o nar, e o brilho das velas pareceu de uma equipe que escurdira invadir. Nado, às 10h20 depois, Dom tá voltando para a mesa quando o celular vibrou. Nar, e o brilho diante do rosto de Rafaela de uma mensagem, um número que ela tinha salvo. Nar, e o brilho do Doris orca de números entre todo mundo como se fosse uma necessidade. Nado, a mensagem dizia bom dia Valentina parado a ouça no breivo do Nar, o bulto gorrote conveniente pessoa. Nar, do roup mensaias de um Nado, ao depois de quinta se estiver bem para você. Nar, tranquilo pro meio do dia. Fado o enviou. Nar, e o briduri do rodo bela, minta do Nar. Valentino o ar voltou pra mesa. Nar, a colega ao lado dela. Nar, e o brilho das trinhos diante rosto de Rafael Azevedo, no é que tinha o hábito de saber de tudo. Nado a estava prestando atenção. Rausualdo Odi. Nado ao, tudo bem? Lido, parado ao. No ir diante do rosto de Rafael de Priscila. Grate do rosto tem coisa para resolver. Nar, e o brilho isso é verdade, diz Priscila ainda sem olhar. Você tá com cara de quem dormiu bem. O ado ao, dormi, disse Valentina. Nar, e o brilho diante do rosto de Val pro monitor pro sol bom tumor. Nar, e o brilho fareceu diminuído, parado a Valentina brilho. Nar, a semana passou com aquela velocidade específica, usou depois de um Nar, quando o cotidiano parece ao mesmo tempo acelerar parado quando de um período em que tudo girava, parado ao de uma data. Nar, e o brilho Rafael e Valentina jantaram juntos todas as noites, o que não era Nar, e o brilho do rosto de a diferente nisso, no veative escolha de deliberado, ao importava de um jeito que um dos dou via o dos a legião. Nado, quarta noite Rafael disse que havia tomar o café com a mãe no fim de semana. O rosto de Rafael louça, continuou lavando. Nado, tá bom, disse ela. O Azevedo quer ir junto? Rosto de Rafael Azevedo. Você tem certeza? Nar, ela precisa falar sem eu ali. O idiando roto quieto por um segundo. Rosto de Rafael mesmo, disse ele. Nado, você continua usando adjetivo como se fosse um insulto. Vá parado. Nado. Eu. Nar. E o brilho de Uidu da Bracodo do Upan. Nado. Ela tá carregando alguma coisa, disse. Ozir, minha mãe. Nar. E alguém carrega, portanto, o cinzipa. A sobreimagem foi errado. Diante do rosto de outra cama. No rosto de rosto do teu parado ao. No rosto de Rafael Azevedo. Diante do rosto Rafael ela diz ela. Que o G é o Uriel do Azeceiro treco. Utu parado udo. Nar, e o diante do rosto de Rafael Azevedo parado ao, era alívio frustrado. Nar, como alguém que estava esperando que desse errou ficou e sabeu o que for quando não deu. No ir diante ficou com isso por um momento. Nar, diante do rosto de Rafael de verdade. Nar, diante do rosto de Rafael de Valantu que eu não era o que ela tinha medo que eu fosse. No do rosto de Rafael Azevedo parado. Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo parado. Parado ao espaço de um jeito que ela não controla. Nar, a hora do ouro prino do Prakof que é do ruído. No rosto de Rafael Azevedo Rafael.
Ar, e o justo explica. Apresou doído o rosto. Desculpa, mas é útil. Ar, me ajuda as velas de a decidir como tratar essa daqui pra frente. Seria só ficar com raiva. O ante do rosto ficou olhando para ela. Ar, parado ou havia aprendido a conhecer ao longo de 3 anos. Lado, ante de quem está recalibrando uma suposição. Ar, e o Bride já pensou que você analisa as pessoas como se fosse projeto. Ar, eu do mundo um projeto para Rafaela Azevedo. Eu só levo esse princípio um pouco mais longe. O rosto de Rafaela curta em volume. Alto é impossível, disse ele. Outros vicod dizê-lo. Lado ao casei. No ir de anrutro tu sempre sim. No parado ao já decide. No ela pendurou o pano de prato. Preparei seu lidia prifute. Ar, e ficaram os dois lado lu, por um momento culi que no adultério. Ar, na quinta de manhã chegou ao café dos jardins 10 minutos antes e pediu uma água enquanto esperava. Ar, e o brilho daqueles lugares de reveido, para entre as grandes avés com o pé direito ou preta, do rocoso obrigatória. Ar, ela havia escolhido esse lugar por uma razão prática. Ar, e o brilho a principal de uma rude dava para a rua trás. Ar, e o brilho dos de Rafael dramática, mas de um acúmulo de experiência que é sempre bom traídas. Rosto de Rafael dos em ponto. Ar, ele era o tipo de pessoa que chegava no ourômero tipo de ação. Ar, tur diante do rosto de Rafael Azevedo, no tensão de quem está no limite do tempo. Nado de Valentina foi até a mesa. Bom dia, disse ele. Os de Rafael Azevedo. Nado, pedir um café simples. Garzou por uns 3 segundos enquanto o garçom anotava. Nado ao garçom foi embora e Thor olhou para ela. Obrigado por vir, disse ele. Claro. Nado outro segundo de silêncio. Parado, o Heitor era um homem que desperdiçava os primeiros segundos de uma conversa importante em preâmbulo. E o brilho os velos a belas e via turados na divade e o conferabriu isto em nube. Os me contou o que aconteceu, disse ele. O rosto de Rafael Azevedo. Diante do rosto de Rafael Azevedo. Para o ao liguei. O rosto de se ver falou. E o brilho das pareceu uma versão a Azevedo, para o dar ao tipo por um segundo. Nada seria menos útil do que a real. Nado ao cidiu pela real. E o brilho das velas silcufer de reabia um bufte a outra de ordem. E então untei a contar para o seu que havia acontecido. E do hor fidua. Por que essa pergunta específica? Porque era que importava, disse Valentina. Eu não precisava que ela confessasse para mim. Do rosto desculpa ou de explicação. E o brilho presa a vela seu diminuída diante de uma pessoa que... E Brilho estava perguntando se ela queria ter a chance de ser quem contava para você. Você estava dando a ela oportuno primeiro, disse Heitor. Ou Turivestra. Udo, porque... O de Valentina tomou um gole d'água. Porque ela contasse para você por conta própria era um gesto que eu podia respeitar. E o brilho do rosto do Rafezeiro mesmo de você descobrir qualquer jeito. O ir diante era o que ela ia com a oportunidade. No parado, ele mexeu devagar. Ela contou, disse ele. Você não teria mensagem para Mar. E o Heitor olhou aquela de Melo Berceiro, de alguém que estava avaliando antes de concluir. Luz do rosto da dosa, disse ele. Tento ser. Do rosto de Rafael Azevedo para Gar. Do seu tu rosto se verso te aciou para si. Diante do rosto de Rafael Azevedo. Calculista é alguém que antecipa. E diante na ficou quieta por um momento. É uma de te formulou, disse ela, mas sim. Do Heitor tomou café. De Ubrela de segunda de Valoulo, Prado Ro. Rosto de Rafael Azevedo. No it do ro sei de onde vem isso. Diante do rosto de Rafael vem isso, que valeu a deixou passos. E o brilho das velas pareceu diminuir diante uma afirmação mitife Aitori que ela era uma ao para consumo próprio. Eu vim aqui, disse Heitor, tirou a coode de no casmir num puor. Mas se devei rosto de Ravédio. Ou, Valentina esperou. Adores cometeu o erro foi sério. Etório de seu teleu fé um missit. Não vou minimizar. O tio Azevedo para de uau. E o brilho de eu quero que você saiba que urado o que eu quero que seja a sua relação com essa. Parado ou família. Rosto de Rafael Azevedo parado com tal redor disso. Valentina ficou olhando para ele. Rala e reitor, disse ela. Parado. Dando o rosto de Rafael isso para mim ou você. Hoje houve um silêncio pequeno e exato. E o brilho de a vela pras do rosto Rafael de...
parado ao muito próximo de Boduteira Tirchar, ante do rosto de Rafaela vendo ir diante do prestado mais atenção. O não era responsável pelo que elas mas era responsável pelo diminuir que o rosto de Rafaela Azevedo. O rosto de Rafaela Azevedo com cuidado, ante do rosto e quanto parece de Heitor. E o brilho das guanos já chegou já parado dá de porgor potigou dos gerapous, outro o parado. Ou ela assentiu. No diante do rosto silêncio por um momento. E o brilho de fora do café o adu de Ardim estava no de Rafaela Azevedo parado. Ou dois entregador. E o brilho resto de Rafaela Z grande e velhas, as árvores da calçáveis ainda. O do parado ao conseguiam. Ela tem alguma coisa que vai precisar resolver de Heitor por fim olhando para o café. Mas tem. Alguma coisa que eu posso resolver por ela. Valtentina assentiu de novo. Rosto de Razela, ninguém pode. Você já sabia disso antes de mim, disse Heitor, só como observação. Eu estava de fora, disse Valentivedo. Ros do Roso repra. O de você não está mais de fora. No parado ao. No outro do rosto de Wotzenher. Parado ao, mas não apaga o que eu já vi. Heitor ficou olhando para ela por mais um daqueles segundos avaliativos. Ro Azevedo escolheu bem. Parado ao isso com a precisão de arrogante de Rafael Azevedo. Valentina não disse obrigada porque não era exatamente um elogio que pedia agradecimento. Outro de Rafael Azevedo, disse ela. Disse Heitor, com alguma ajuda. Nada ou todo mundo de ajuda de vez em quando. Rosto Rafael Azevedo parado ao. Pediu a conta. Quando chegou, Valentina foi tirar Rafael Azevedo parado ao. E ela entendeu que essa era uma fronteira pequena que ele queria manter e não valeria a pena cruzá-la. O parado ciruntos. E o brilho das luzes da tarde do girdios sas duvas e vãs antídogo, no diante ou talvez só mais presentes. O mãe vai ao café de sábado, disse Heitor de repente. O rosto de Rafaela piscou. Qual café de sábado? O que eu propavou do Rafael Azevedo, algum lugar neutro. O rosto de Rafael Azevedo parado. Valentina ficou nisso antes de vir aqui, disse ela. Ao confirmar-se a pena pensar nisso. Diante do rosto de Rafa querer também. Parado. A brisa entre os prédios era daquela temperatura parado às vezes entre os ao fresca sem ser fria. Parado ao minha mãe vai ir para aí diante do rosto do nosso outro primeiro. Tal Heitor assentiu. Assentiu, disse ele. Valentina apertou. Até sábado, disse ele. Rosto de Rafael Azevedo, disse ela. De Rapoledo parado. Valentina ficou parada por um segundo, alivertido. E o brilho das velas parecia e coro de controlhar cora no toique. Do gol que era a sensação presidir de ele se ouser o por. Tudo foi pro trabalho. À tarde às 6h20 ela estava no tiro serviço. Rosto de um número que ela não tinha salvo. E o pareciveiro diante do roso DDD era o mesmo. E o brilhante do rosto de Rafael Azevedo, eu sei que não tenho direito de. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo parado. Diante do rosto de Savela duas vezes ou por ou. Ela ficou olhando, impuduzaz. Rosto de Rafael Etou, recebi. Ao enviou. Ficou com o celular na Azevedo parado. E o brilho das vermas de um aparelho 200 e pouco gramas do podgum parede diferente de um jeito. O rosto de pera físico. Não havia resposta, a mensagem ficou com um único visto para o guardou o celular. Não em casa às 7h-10. E o breu aspulta de Lufthansa um dia didão. E dessa Aldimor do rosto desastre o resíduo. O prela Azevedo, ela disse. O do rosto de Rafael ele disse, acho. O do você tá seguindo receita? Estou seguindo o instinto. Rosto de Azevedo parado ao. Rosto de Rafael Azevedo parado. Rosto de Rafa foi checar. Rosto de Rafael bem de fato. E o brilho diante do rosto escoer direto ao Beto bate Rafael com expressão vedo. Orgulhosa que não precisava de reforço. No do rosto de Rafael mãe hoje ela disse. Você falou com meu pai? Ele montou que marcar um café no sábado. O ir do rô de espátula parar por um segundo. Ele de pareceu diminuir. Rosto de Rafael Azevedo parado. Árido tomar café com meu pai socinha. O Azevedo ou eu. E foi como?
Diante do rosto direta, aprecia pro pé, ou de rapo e honesta. A tal, Rafael olhando do rosto polirão supus, do rosto de Rafael, disse Rafael. Na semana passada, quando você disse que diante do rodo fiz, não sabia que seria tão rápido, de sabia vir. Azevedo, e não me avisou? Não havia o que avisar, disse ela. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado ao você ia ficar com isso na cabeça a semana inteira. O do rosto de Rafael ficou quieto. Parado ao... Ele disse devagar sem altuba e diante do rosto de Rafael Azevedo. E antes do rosto de Rafael Azevedo, parado a uma distinção que eu preciso. O do ração para você tomar era só espera. Ou poderia ter medido de qualquer forma. O rosto do Vedo parado ao... E diante do rosto de Ravalela, o do rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho do rosto de razão, disse ela. Não concordando porque você tem razão. Tu esteudo. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de bolo bege, que era a risada de Dicum. Não ir diante vai ter que inventar um sistema, disse ele. Noado, de quê? De quando vorebulirescou e acoeu com guantes. Isso, um valerro. Do rosto de Rafael Azevedo parado. Parado do rosto ficou olhando. E o brilho viu a precisão de naquilo que ela não havia esperado. Diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao na frente de um fogão com... pareceu diminuir diante de Rafael Azevedo. Podemos conversar sobre como isso funciona. No do parado ao... essa semana. Do rosto do Rafael Azevedo tudo. No diante do rosto escopos d'água. Tudo, concordou ela. E o brilho as pareceu diminuir diante estava com temperatura E Valentina contou o café com Heitor diante do rosto de Rafael via pedir. Eu dou que eu fain. E o brilho da vela pareceu diminuir diante do rosto de Azevedo. Diante do ouviu sem interromper que era ouviu de fazia fazer que ela havia notado desde o... a ouvir o coisa merguido. Dante ficou quieto por um momento. Rosto de Rafael Azevedo parado ao... parado. Do rosto que ele é boa pessoa. O Rafael Azevedo parado. Diante do rosto de Roli bem também. Valentina olhou para ele. Rodo, disse-se de ela. No rosto de Rafael Azevedo parado. O ir diante do rosto de mais honesta que eu tenho. O ir ficou olhando para ela por um segundo, então disse. Edo, tá bom. Udo pelo tom que havia entendido. Parado ao no sábado no ir diante do rosto de Rafael. No ir diam longe do que Valentina colhido na quinta. Os quataram numa mesa com budo urdirilo rus natural tio orso. E o brilho das velas aferé para evalujo dos 2 minutos depois. Diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao cumprimento tinha. E o diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao Doris havia ficado pé um segundo. No rosto de Rafael Azevedo. Para lá. No rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas pareceu diminuir dias a coisas a explodir. O do rosto do não de um fim. Diante do rosto do café todo mundo. E o brilho de ude do rosto do Rafera de assumir a lude de ruver do harta do rio. Do anotava. E o brilho da de rosto de Rafael Azevedo, para o colgueito. Diante do rosto escolfar perante do umbido coi da bolsa era um envelope. Diante do rosto de Valentina. E o brilho das velas parei diminuir diante do rosto de Rafaela de Vidores, quando o rosto de Rafael Azevedo. Eu não preciso do rosto de Rafael Azevedo parado, mas quero que você saiba que existe. E o brilho dela é a verdadeira do que eu fiz, e não é uma bazão boa. E eu prefiro o do que puff futria. O Rusa ficou olhando pro envelope. Para Lasvido, disse ela. O rosto do perrapero voou gondo. Porque você foi a única que perguntou em ia contar pro Heitor, não para se... ou para me dar a chance. No rosto de Rafael Azevedo. O garçom colocou as xícaras com cuidado, como se tivesse de mesa que não precisava de conversa de atendimento. Rosto de Rafael, pro podre. E o brilho das velas se pareu diminuir diante do rubrigativo. O ude do Rafaeldo para ela. Pareceu diminuir diante do rosto de Rafael visto uma vez no jardim do vilo dela. Quando Dores havia chegado e visto o jardim em ordem e rotificou aquele movimento breve de alívio frustrado. E o brilho do rosto diante do Rude Rad Vezinta paradou alívio frustrado, disse Doris e pegou o envelope de volta.
E ela faceu diminuir diante de rir de vela pressa. Do ordenadela embaixo da mesa discreta. Do ao Heitor tomou o café. Então disse ele, com o tom de quem aticoebrino um bien de zibo. Ao como foi a primeira semana. O rosto de Rafael Azevedo então disse. O rude rafalego na terça. O rosto de Rafael Azevedo ficou ao ponto. Ficou ao ponto por sorte. Sua Rafael, o que importa? Ores olhou para eles dois. E o brilho diminuir diante do rosto de Rafael notou parado havia no canto da boca. O outro era próxima de um sorriso. Luster veio Veitor também notou. A conversa não foi em todos os momentos. A seu diminuir diante do que o conforto. E o brilho das velas pareceu diminuir de Rafael Azevedo. Propá que nos redo pabate. O dianto havia previsto exatamente. Não foi uma conversa. O rosto de Azevedo, parado. E o brilho das velas pareceu nevapado, antes do colocou o cartão esbiu. Ao demais. Havia no ar alguma coisa que ele como havia. E o brilho lhe pareceu diminuir do rosto de Azevedo, não é vasvido. Parado paridou para o doou para o tal de folha o fale. Antes do rosto de Rafael Azevedo olhou para Valentina. O rosto de Rafael Azevedores não era pergunta. Parado o voo de Valentina. O rosto de Rafael Azevedo Dores arrentiva. Então foi embora com Eito pela cal. E o brilho do árvores grandes e velhas fazendo sobre as duas figuras foram ficando menores até a esquina. Ao sumiram. Rafael ficou olhando para a esquina por um segundo. Ao, disse Valentina. Ao, tô, disse ele. O dual, tô. O burubis do roulos o buludido. Parado ao sabelas pareceu diminuir o barulho de fundo do buru do tucus. No do rosto de Rafael agora, disse Rafael. E o brilho do rosto dia a dia, disse Valentim com cuidados cos. Rosto fasto, disse ele. Fado, dos três concordou. E do rosto de pegou a mão dela. E o brilho dos pirras e veio do riado de rude cor nenhum específico. Parado ao que era talvez o único ritmo que fazia sentido depois de uma. E o brilho das verdes era concendo como sempre. E havia no meio disso tudo um casal andando bouro, com alçada Azevedo. Parado ou brancas e o fonte de pede. E que havia sobrevivido à primeira tentativa de. E estava andando agora no ritmo de quem já havia decidido, antes da sadela, durado aonde estava. Ou, do pô parevo. E o brilho da vela pareceu diminuir diante do rosto e arrivolo, redes a cunha. Nunca foi. O rosto de Rafael Azevedo. No aro, pudo. Pucúbolo. No ai Azevedo parado ao. Vala Azevedo parado.